Tá todo mundo falando sobre a Rússia e a crise com a Ucrânia, mas será que vocês sabem mesmo o que está acontecendo ali? A gente vai te explicar isso agora. A questão desse ano começa quando a Ucrânia sinaliza muito fortemente que tem interesse em aderir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um grupo de países que se alinhou durante a Guerra Fria para defender, para promover a defesa mútua contra a União Soviética, que mantinha o Pacto de Varsóvia, a união dos países do leste europeu que se alinhou ideologicamente contra o mundo capitalista, contra o Ocidente. Então, com esse aceno da Ucrânia favorável à adesão à OTAN, a Rússia acendeu um alerta. Por quê? O que uma Ucrânia na OTAN como membro significa para a Rússia? A possibilidade, num curto período de tempo, de tentar retomar o território da Crimeia, que foi anexado pela Rússia em 2014, pela via militar. Além da Crimeia, outras duas pequenas repúblicas a leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, também declararam independência. São hoje duas províncias rebeldes que não respondem ao governo central da Ucrânia. Nessa semana, a Duma, que é o parlamento russo, votou favoravelmente para que essas regiões, Luhansk e Donetsk, tenham a independência reconhecida pela Rússia. A decisão está na mão de Putin e ele vai usar essa carta para pressionar o Ocidente e a Ucrânia. Com essa sinalização positiva da Ucrânia para a adesão à OTAN e a entrada, num futuro próximo, à União Europeia, os Estados Unidos acham ali um aliado potencial para a instalação de bases militares, sob pretexto da defesa da soberania da Ucrânia, da integridade do território ucraniano. Isso aconteceu com os três países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, aconteceu com a Polônia, com a Hungria, com a Romênia e com a Bulgária. Ucrânia e a Moldávia são duas regiões que hoje não fazem parte nem da União Europeia, nem da OTAN, e tem, claro, a sua integridade territorial ameaçada pela Rússia. Claro, os Estados Unidos, que são o chefe, são o carro-chefe, a força motriz da OTAN, não ficam satisfeitos com essa hostilidade por parte da Rússia contra a suposta soberania da Ucrânia. Com isso, há um acirramento nas tensões, onde os Estados Unidos, sob pretexto de defender a soberania ucraniana, forçam o país, começam a fazer treinamentos militares, pressão econômica, para que a Ucrânia acelere esse processo. O interesse americano é ter bases na Ucrânia. Kiev, a capital ucraniana, está a 800 quilômetros de Moscou. Isso dá, para um míssil balístico, dá uma viagem de 10 a 15 minutos. Isso é inaceitável para Moscou. Então, por um lado, a OTAN e os Estados Unidos querem um aliado na região, que é a Ucrânia, o maior país da região. No outro, a Rússia não quer abrir mão desse muro, dessa região tampão, tão importante estrategicamente para a Rússia. A Rússia tem um interesse histórico na Ucrânia. Primeiro porque é lá, na Rus Kievana, que nasceu o povo russo, O conceito de Rússia, de povo eslavo, nasce em Kiev. Num segundo momento, ao longo da história, o conceito de país Ucrânia nunca existiu. Ele é um conceito novo, que, embora já existisse etnicamente e culturalmente, só em 91, com o fim da União Soviética, ele pôde ser realizado. A Ucrânia conseguiu a sua independência e virou um Estado. Mas, ao longo de sua história, a Ucrânia, esse conceito, essa região, sempre funcionou como um muro, como um tampão, como uma proteção para a Rússia. As guerras começam ali, normalmente terminam ali, as contestações também acontecem ali, de certa forma blindando a Rússia. Daí o interesse russo em manter a Ucrânia na sua esfera de influência, não ter a Ucrânia alinhada aos Estados Unidos, alinhada à União Europeia ou a quaisquer outros interesses. É muito difícil conceber um leste europeu, uma Eurásia, onde a Ucrânia não é zona de influência da Rússia. De cara, é um país dividido. Não meio a meio, mas 2/3 e 1/3. 1/3 da Ucrânia, etnicamente, se considera russa. Fala russo, tem família na Rússia, não tem tantos valores ucranianos, não tem apego à cultura ucraniana, enquanto essa outra parte da Ucrânia, esses 2/3 mais ao ocidente, são etnicamente ucranianos, Falam ucraniano, mantêm a cultura ucraniana, alimentam o desejo de independência e soberania ucraniana. Então, nesse país dividido, a Rússia clama diretamente 1/3, mas não vai abrir mão que os outros 2/3 permaneçam sob sua zona de influência.
Se toda a nata militar da Rússia está no fronte ocidental e houve essa histeria, esse pânico, esse medo do Ocidente de que a Rússia fosse fazer de novo o que fez em 14, isso favorece Putin, né? Ele conseguiu o que ele queria, que é demonstrar a sua força militar, ameaçar a Europa, os Estados Unidos, a hegemonia de União Europeia e Estados Unidos, e consegue uma coisa muito importante, que é ser ouvido. A gente não vai abrir mão, Putin diz, a gente não vai abrir mão desse território. Coloca as forças na fronteira, simula, cria uma sensação de guerra. Com isso, os líderes europeus e americanos escutam o que ele tem a dizer e efetivamente entendem que precisam levar em consideração, né, a não adesão da Ucrânia à OTAN. A União Europeia, nesse processo todo, acabou se tornando um ator coadjuvante, que até ano passado havia uma liderança, que era Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder e se consolidou como a líder da União Europeia. Quando ela sai, esse posto fica vazio. E claro, você tem postulantes, né? Você tem pessoas ali, líderes que querem ocupar essa cadeira, mas sem a mesma força ou mesmo carisma. Com Macron, que é um pleno aspirante a essa condição de líder da União Europeia, não tem muita conversa. Então Putin não o leva muito a sério, não tem muita afinidade nem econômica, nem cultural, nem comercial com a França, tendo em vista que a parceria Rússia-Alemanha ela é muito profunda, historicamente falando, economicamente falando. A gente tem a questão do gasoduto, o Nord Stream 2, que está sendo construído a norte. Então a Rússia não vê nesses outros líderes interlocutores que possam ser levados a sério, né? com capacidade de decisão, né? Similar àquela que a Merkel tinha. Então a União Europeia hoje sim é um ator coadjuvante. É uma pergunta muito boa. Assim. A gente falar do Zelensky é uma esfinge. Zelensky era um ator, um bom ator, né? Teve uma série de comédia, uma comédia dramática, que fez um sucesso colossal na Ucrânia e no leste europeu, onde ele atuava como presidente da Ucrânia. O partido que o elegeu se chamava Servo do Povo, que era o nome da série. Então, Zelensky se tornou presidente, foi alçado à categoria de presidente pela popularidade da série, mas não é um líder carismático. Então, ele tem ligações com os oligarcas, na política interna não vai bem, a economia não vai bem, nenhum sinal indica que Zelensky conquistou ali a confiança e o coração dos ucranianos. Sua aprovação hoje gira em torno de 20% a 25%, que é muito baixa. A tendência é que ele não vá muito longe na política. Agora, ele entendeu o momento. A Rússia poderia, de outras formas, retirá-lo do poder, né, com pressão, né, com manobras para desestabilizar politicamente o país, mas Zelensky foi muito sagaz no sentido de entender que ele não pode ser um bravateiro. Está sendo sereno na crise, não desafia nem um lado nem ao outro, conversa nos bastidores e está conseguindo colocar panos quentes na situação. Então, no final das contas, um líder que tinha uma aprovação baixíssima, cujo futuro político era incerto, pode sair dessa crise como um homem que evitou uma guerra, né, a Terceira Guerra Mundial. É muito curiosa essa situação dele. A situação da Ucrânia é tão complexa hoje em dia que é um país que está tentando ainda a afirmação da sua língua e da sua cultura. Então essa crise, né, essa tensão no qual ela se viu envolvida entre Rússia e Estados Unidos, serviu para que a gente olhasse mais para esse país, para esse novo país. E até um dia desses as pessoas achavam que na Ucrânia se falava russo, né? E embora se fale, a língua ucraniana ela é uma língua diferente, bem diferente do russo, e a gente precisa olhar mais ali para as peculiaridades desse povo que está buscando o seu lugar no mundo. Um pequeno sinal, por exemplo, é a questão do nome da capital. A gente convencionou a falar Kiev por conta da russificação que aconteceu ali na região durante o período soviético. Só que na língua ucraniana é Kiev, com V no final e sem o E, né? São pequenos detalhes que a gente mostra respeito pela cultura, pela língua, né? Pela história do país, que para eles é muito crítico, né? Eu lembro quando o russo deixou de ser a língua oficial do país e o ucraniano passou a ser essa língua franca na região, foi um choque para o mundo. Soou como russofobia. Agora vocês vejam que curioso, um país tem a sua língua, tem a sua cultura, retira uma língua que não é a deles, retira dessa língua o status oficial e coloca a sua, e ainda assim é rotulado de russofóbico. O que eu quero dizer é que, assim, olhando para esses países, para essas culturas, para essas línguas, para essas histórias, a gente tem a chance de refletir um pouco, né, sobre o impacto da cultura dessas superpotências na nossa. A Rússia tem um efeito
muito poderoso sobre a Ucrânia, sobre Belarus, sobre a Polônia, sobre a Bulgária, mas é muito importante que esses players, que esses países, que essas pessoas tenham a sua voz, né, num contexto global. Bolsonaro vai à Rússia num contexto onde ele tem que pagar uma visita que Putin fez ao Brasil. Então, essa visita já está marcada há muito tempo. Desmarcar, adiar essa visita seria um ato diplomaticamente grosseiro, né? Não tem nenhum motivo concreto pelo qual vale a pena cancelar essa visita. Além do mais, a gente tem interesses econômicos, né? Há uma crise no setor de carne, há uma crise, sobretudo com os fertilizantes, com insumos agrícolas que dispararam de preço no ano passado. Há uma escassez por conta das sanções a Belarus, que acontecem logo após as eleições no país. Belarus é muito alinhado com a Rússia, o seu líder é o mais longevo, é o último ditador da Europa. Há sanções pesadíssimas sobre Belarus, que é um dos maiores produtores mundiais de fertilizante, a Rússia também. Então, o setor agro do Brasil, soja, milho, frutas, verduras, depende desse fertilizante, do cloreto de potássio. Então, Bolsonaro tem o motivo da carne para ir e do fertilizante. Tem que resolver essas situações econômicas urgentemente. Tem um porém, que é a visita subsequente à Hungria. A Hungria é um problema da União Europeia, mas tem um líder que é muito problemático, alinhado a Bolsonaro, de extrema-direita, o Viktor Orbán. Essa visita a Orbán que é desnecessária. E aí, conseguiram entender um pouquinho melhor do que está acontecendo? Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e mais detalhes lá na descrição. Tchau, tchau! Nossa SC faz como ninguém faz.